Olá, espero que vocês estejam bem. A ideia do vídeo de hoje é apresentar um pouco das ferramentas de monitoramento que a gente encontra na interface gráfica dos Sparks, tá? E para quem não sabe, nós chamamos de Sparks os nossos gateways que foram desenhados para small business, tá? Ou seja, pequenos negócios, pequenas filiais e dependendo do caso, até um mid-size business. Tá? Então, esse vídeo é para você que talvez já esteja acostumado com o nosso Gaia, que é o nosso sistema operacional dos gateways de Large Enterprise e Data Center, mas que talvez esteja começando aqui ou até tendo o seu primeiro contato com o Gaia Embedded, que é o sistema dedicado para os Sparks, tá? Então esse sistema ele tem aí algumas diferenças. Então eu aproveitei e deixei aqui na tela o datasheet dos Sparks, tá? Do Quantum Spark. E aqui tem todas as informações sobre blades, features, né? Que a gente consegue ativar nos Sparks. Informações sobre hardware, sobre throughput, tá? Então, depois, se vocês quiserem consultar esse documento, é um documento bem interessante e traz uma série de informações aí necessárias, tá? E eu deixei também o Admin Guide, eu vou colocar esses dois links aqui na nossa publicação do Checkmates, para vocês acessarem depois. E no Admin Guide a gente tem exclusivamente a parte onde fala das ferramentas de troubleshooting, que é o que a gente vai explorar hoje, tá? Então a ideia é você que está tendo o primeiro contato com os Sparks, está tendo dificuldade, está tendo algum problema de comunicação de rede, e não sabe por onde começar a investigação, né, como resolver, essas ferramentas aqui vão te ajudar, tá? Então, e esse vídeo aqui também espero que te ajude. Então vamos lá. Eu deixei aqui um equipamento já logado, né, um equipamento de teste, um Spark de teste, que a gente vai usar para fazer o nosso troubleshooting, tá? Para fazer a nossa investigação e conhecer um pouco mais das ferramentas, tá? Aqui eu já estou autenticado. Para quem não sabe, né, o Spark a gente consegue fazer a administração dele através de uma interface gráfica, através de um navegador, né? Então, eu acessei aqui o IP do meu gateway na porta 4434, que é a porta que eu configurei para o meu gateway. E no momento que eu autentiquei com a admin senha, eu já caí nessa tela de home, tá? E como que eu faço para acessar as ferramentas de troubleshooting? A gente tem três formas. Uma delas é direto pela tela de home, né? Se a gente olhar aqui no canto esquerdo da tela, a gente tem o botão Troubleshooting Tools, e aí a gente cai aqui na tela de ferramentas, né? E a gente vai explorar cada uma dessas ferramentas. Mas a gente também podia acessar essas ferramentas através do menu Device e Tools, que está dentro de System, tá? E leva exatamente para a mesma tela. E aí existe uma terceira forma, que é dentro de Logs, Diagnostics e Tools, e a gente cai exatamente na mesma tela, tá? Então vamos lá, vamos imaginar que a gente está com um problema aqui, talvez, de acesso à internet. A gente quer garantir que o nosso gateway tenha acesso à internet. Como eu posso fazer isso? Eu posso simplesmente vir aqui e mandar um ping, por exemplo, para o 888 para entender se existe comunicação do meu gateway com um IP público, um IP válido na internet, tá? E aqui eu tive os dois pacotes, né? Eu recebi os dois pacotes, não teve perda, então eu entendo que está tudo certo da comunicação com o meu gateway com a internet, tá? Eu podia vir aqui da mesma forma fazer um traceroute, né? Eu não vou concluir o processo porque vai demorar um pouquinho, mas pode ser um meio aí de troubleshooting para você no dia a dia. Se você quiser fazer um DNS lookup, entender aí os registros DNS, a gente podia fazer aqui por esse segundo menu que tem aqui dentro da nossa lista de ferramentas, tá? E aí da mesma forma ele traz aqui o resultado, o output, né, da informação. E agora, o que a gente tem nos menus acima? Eu vou começar de baixo para cima aqui, para a gente ter uma sequência lógica das coisas. Bom, o Doutor Spark, a gente consegue dividir ele aqui em duas partes. Tá? Esse botão de Report, ele executa vários testes, né? E a ideia é que o Doutor Spark indique
se esses testes passaram ou se eles falharam. Se um teste falhar, o relatório final ele vai fornecer detalhes para descrever o motivo da falha, tá? Já o botão de load, ele mostra informações gerais sobre o gateway, ou seja, informações sobre comunicação, de quais máquinas, quantos pacotes, quantas blades estão habilitadas, quantas CPUs, memória está utilizando, enfim, coisas, informações desse gênero, tá? E o arquivo CPInfo, para quem não sabe, o CPInfo é um utilitário que normalmente é utilizado pelo suporte da Checkpoint, tá? Onde a ideia é coletar dados de diagnóstico do equipamento, é basicamente um arquivo que a gente consegue analisar as configurações de um cliente. Tá? Então, esses três arquivos finais aqui, eles podem ser muito úteis para o nosso TAC, para o nosso suporte. Tá? Então, teve algum problema, vai entrar em contato com o suporte da Checkpoint, separa esses três arquivos aqui, compartilha com eles, que já vai ser um excelente ponto de partida. Tá? Agora, para cima, a gente tem as ferramentas que podem ser utilizadas por vocês mesmos, como por exemplo o TCP-Dump. Então, vamos imaginar que a gente está tentando, sei lá, mandar um pacote de um cliente para um servidor, só que esse pacote não está chegando, um ping. Por exemplo, um ping para um servidor, e esse ping não está chegando e você quer entender, você quer fazer um sniffer ali da rede, entender se esse pacote está passando pelo firewall ou não, ou se tem um problema antes mesmo desse pacote chegar até o firewall. Então aqui a gente consegue fazer um filtro simples, né, para o host, porta e interface, mas a gente tem também a opção de fazer um filtro mais avançado. Então, o que que eu quero filtrar aqui? Eu quero filtrar todo o pacote que for esse MP, né? Inclusive, acabei não falando, mas eu deixei aqui um ping rolando para o site da Checkpoint, tá? Então, esse tráfego ele está saindo da minha máquina, está chegando lá no nosso Firewall, no nosso Spark, e está indo com destino ao site da Checkpoint, tá? Então, eu quero filtrar tudo que for ping vindo do IP 192.168.2.3, que é o IP da minha máquina, e com destino o IP da Checkpoint, que é o IP 141.193.213.21. Então, 141.193.213.21. Tá? Só confirmar se eu digitei corretamente. Perfeito. Acredito que esteja correto. Daqui a pouco ele já vai trazer para a gente o resultado desse filtro que a gente aplicou aqui no nosso TCP dump. Tá? Uma vez que eu tenho o resultado, eu posso salvar esse resultado em um arquivo de log para eu analisar depois ou para eu compartilhar com alguém, ou eu posso até gerar um arquivo PCAP, né, para abrir esse arquivo, por exemplo, depois num Wireshark e estudar melhor ali esse tráfego de rede que eu estou querendo entender, né? Então, aqui eu, por exemplo, eu posso dar um start para ele começar a gravar o meu arquivo de cap, né? Posso dar um stop quando eu quiser que pare, e depois eu posso vir aqui e simplesmente dar um download file e ele já faz o download do arquivo .cap aí para a gente usar no Wireshark, tá? E aqui ele já está trazendo os resultados do meu ping. Então, como a gente fez um filtro aqui de origem do meu IP, o 92.168.2.3, e o destino, o site da Checkpoint, a gente só vê aqui o request, tá? Então, os ISMPs request aparecem aqui no nosso filtro. Então, isso aqui é um utilitário que vai te ajudar muito aí a fazer um troubleshoot, a entender se existe um problema de comunicação aí na sua rede, tá? E se o Firewall está entregando esse pacote ou se esse pacote está passando pelo Firewall. Então, pode ser uma ferramenta bem útil aí no dia a dia dos administradores de rede, dos administradores de Firewall, tá? O Test Cloud Service Ports, ele vai fazer uma verificação se esse equipamento consegue se comunicar com os serviços de nuvem dele, né? Se tem algum problema com alguma porta específica ou não, tá? Então, pode ser também uma grande forma aí
de entender se existe algum problema de comunicação desse equipamento com a nuvem, com a internet, né? Ainda se você quiser investigar se existe algum problema de roteamento na sua rede, né, e você quiser fazer um double check ou analisar a tabela de roteamento do seu equipamento, você pode vir aqui nesse botão Show Routing Table e olhar todas as rotas, toda a sua tabela de roteamento. Então, rota default, as rotas diretamente conectadas, as rotas estáticas, até mesmo rotas dinâmicas, né? Aqui no nosso exemplo a gente não tem, a gente só tem a default e duas rotas diretamente conectadas, que é a da interface WAN e a da interface LAN. Mas se a gente tivesse configurado aqui, por exemplo, um OSPF, um BGP, a gente podia ter visão aí das rotas que foram redistribuídas, né? Se caso o BGP que você configurou ou o SPF que você configurou não tiver, por exemplo, trazendo nenhuma rota aqui para sua tabela, você pode querer entender se existe algum problema na sua configuração. Então, para isso, existe um outro botão aqui, que é o Show Router Configuration, que permite com que você identifique as configurações, ou melhor, verifique as configurações atribuídas a um determinado protocolo aí de roteamento, né, o BGP ou o SPF, por exemplo, e veja se as configurações que você fez estão corretas ou não. Tá? Aqui no nosso cenário, a gente não tem nenhuma configuração aplicada, nem para o SPF, nem para o BGP, mas é só ilustrativo para vocês saberem que é possível fazer isso. Tá? E por fim, para a gente finalizar aqui nessa parte de troubleshoot, né, de diagnostic, a gente consegue fazer um monitoramento do uso de CPU e memória e disco desse equipamento. Tá? Então, aquele botão que eu cliquei ali de monitoramento me leva para essa tela que automaticamente começa a trazer dados aí em tempo real do consumo de CPU e do consumo de memória. Então a gente pode ver aqui que como se trata de um cenário de lab, um ambiente pequeno, o meu consumo de CPU e o meu consumo de memória está bem baixo. Tá? Bom, e se eu quiser, por fim, entender como é que está o uso do meu disco, como é que estão distribuídas as minhas partições ali no sistema operacional, tamanho de pasta, enfim, a gente consegue ver nessa tela no final da página, tá? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado as pessoas que estão entrando nesse mundo Checkpoint agora, ou talvez que estão tendo o seu primeiro contato com os Sparks. Valeu, um abraço e até a próxima.